Salve Maria! Neste quinto domingo do tempo comum, nós meditaremos sobre a realidade do sofrimento. E à luz da palavra de Deus, veremos como nós podemos enfrentar a dureza da realidade cotidiana e, diferente de muitos irmãos, não cairmos no drama da depressão ou da ansiedade. Antes de nos aprofundarmos no tema, eu queria deixar muito claro que eu sou sacerdote. Então nós veremos esse problema à luz da palavra de Deus, à luz da dimensão espiritual do homem. Não trataremos do assunto, evidentemente, do ponto de vista da medicina ou como sociólogo, de um ponto de vista acadêmico, de um ponto de vista científico. Entretanto, fazendo uma pesquisa muito rápida na internet, nós ficaremos alarmados em descobrir que aproximadamente 4,4% da população mundial padece de depressão. Apenas os casos diagnosticados. Aqui no Brasil, esta margem chega a 5,8% da comunidade brasileira sofrendo terrivelmente com a depressão e quase 10% dos brasileiros são acometidos pela ansiedade. E na nossa experiência paroquial, choca nós nos encontrarmos praticamente todos os dias com agentes de pastorais, com pessoas ativas da comunidade que fazem uso de medicamento para dormir, que fazem uso de medicamento para ficarem acordadas, que se tratam de depressão, até mesmo crianças de 11, 12, 13 anos passam no psicólogo, alguns no psiquiatra, porque sofrem terrivelmente por esta doença que muitas pessoas já dizem ser o mal do século. Na primeira leitura, tirada do livro de Jó, se debate o problema do sofrimento. Os judeus, naquela época, acreditavam como um dos pilares da sua fé aquilo que nós chamamos de teologia da retribuição. Ou seja, as pessoas boas eram recompensadas por Deus com dinheiro, com felicidade, com estabilidade, enquanto que as pessoas más eram castigadas com doenças, com a pobreza e com a miséria. E é evidente que a vida não é assim tão preto no branco. Os maus sofrem e os bons são recompensados. Nós percebemos na realidade que muitas vezes as pessoas más nesta vida parecem sair impune e desfrutam de muitas alegrias, enquanto que, por sua vez, nós também percebemos que pessoas muito boas, pessoas honestas, acabam sofrendo com doenças, com infortúnios e com calamidades. De modo que não há uma relação aparentemente tão direta entre fazer o bem e ser feliz e fazer o mal e viver uma vida desgraçada. Jó mesmo era um homem bom, um homem justo, um homem trabalhador, um pai de família, um bom marido. E foi acometido por uma série de calamidades, de infortúnios, morreu sua esposa, morreram seus filhos, ele mesmo, no final de sua vida, ficou bastante doente e perdeu todos os seus bens. De tal modo que é muito claro, então, que coisas boas e coisas más acontecem com os justos e também com os iníquos. É verdade, de outra parte, que na nossa vida as nossas escolhas têm uma repercussão, têm um papel importantíssimo. Se eu escolho viver no mal, se eu escolho
mal a minha vida, se eu tomo decisões estúpidas, é evidente que eu vou sofrer as consequências destas ações. E, por sua vez, se eu escolho bem as coisas, se eu sou uma pessoa boa, eu também colherei os frutos das minhas boas ações. Mas não apenas a causalidade tem impacto na nossa vida, mas também a casualidade, o acaso, o inesperado atua também na nossa vida. Seja porque as coisas são como são, ou porque Deus tem um plano que foge, que vai muito além da nossa compreensão. Mas o fato concreto é, como foi dito, que coisas boas e coisas ruins acontecem com gente boa e também com gente má. E a questão é como nós devemos lidar com o sofrimento. A liturgia deste domingo nos apresenta 2 homens muito sofridos na vida. O primeiro deles, como já foi dito, é Jó. Jó era um homem bom e que de repente se viu numa situação calamitosa em que a esposa morre, os filhos morrem, ele perde todo o seu dinheiro e ainda se encontra com uma doença gravíssima. E seus amigos, ainda por cima, ficam tentando mostrar para ele que tudo aquilo que estava acontecendo era por causa das ações dele. E temos também o apóstolo Paulo, que após a sua conversão também sofreu terrivelmente, foi perseguido pelos seus antigos colegas judeus, foi apedrejado algumas vezes, foi preso um par de vezes, foi desacreditado também até pelos cristãos, teve conflitos muito fortes com São Tiago, com São Pedro, até que foi preso e finalmente decapitado. Ou seja, ambas as personagens padeceram terrivelmente em suas vidas, não porque fossem pessoas más, mas pela casualidade da vida, porque a vida é como é. No entanto, o comportamento destas 2 personagens, Jó e Paulo, foi muito distinto. Jó sucumbiu à tristeza. Jó deixou-se paralisar diante de todos os infortúnios que estavam acontecendo com ele. Jó começou a remoer as suas desgraças. Jó já não encontrava mais uma perspectiva, uma saída para os seus problemas. Não conseguia enxergar mais além do que aquilo que ele estava sofrendo. Passou dias a choramingar, a lamentar, a prender-se no mal que estava vivendo. Jó não conseguia olhar para fora de si. Jó não conseguia olhar para fora da situação que estava vivendo. A gente pode dizer, até usando o anacronismo, que Jó caiu em depressão. Já o apóstolo Paulo, diante das adversidades, teve uma postura radicalmente diferente. Paulo não olhava para si. Vejam o que Paulo disse na segunda leitura. A pregação do evangelho para ele era uma obrigação. Ou seja, Paulo tinha muito claro que a sua vida não lhe pertencia. Paulo tinha muito claro que no mundo existiam coisas muito mais urgentes e importantes do que o próprio sofrimento. Paulo sabia que muitas coisas dependiam de sua ação e de sua atuação. De tal modo que, mesmo sofrendo as perseguições, as calúnias, sofrendo fisicamente, sofrendo aquele famoso espinho da carne, Paulo não se deixava abater. Paulo não ficava olhando para si. Paulo não resmungava as próprias dores e as próprias misérias.
mesmo sofrendo tanto quanto Jó sofreu, Paulo saía de si para se encontrar com o outro. Como ele mesmo disse, me fiz fraco para resgatar os fracos, me fiz tudo para salvar alguns. Paulo não olhava para as próprias necessidades. Paulo olhava para o outro. No Evangelho de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo continua em seu caminho pregando o reino dos céus, curando os doentes, expulsando os demônios e ressuscitando os mortos. E nós ouvimos um dos trechos mais simpáticos do Evangelho, quando nosso Senhor cura a sogra de Pedro. E este milagre de nosso Senhor e a seguinte reação desta mulher, cujo nome nós nem sabemos, sintetiza de um modo muito claro o porquê Deus vem ao nosso encontro, o porquê Deus nos oferece a cura, o porquê Deus vem em socorro das nossas necessidades. Não apenas para nos satisfazer, mas para que nós nos coloquemos ao serviço, sem querer, evidentemente, menosprezar a medicina, sem querer, evidentemente, menosprezar os tratamentos terapêuticos oferecidos por psicólogos. Mas talvez, muitas vezes, o que falta a tantas pessoas mergulhadas na tristeza, na melancolia, na depressão, o que falta a tantas pessoas que padecem de ansiedade é a compreensão de que suas vidas não lhes pertencem, é a compreensão de que suas vidas é um dom para o outro, é a compreensão de que nós viemos a este mundo para servir. E talvez o serviço, o sair de si, o deixar de olhar tanto para dentro de si, o deixar de pensar tanto no próprio sofrimento, para ir ao encontro do sofrimento dos outros, da necessidade dos outros, seja justamente a cura pela graça que nosso Senhor tem para nos oferecer. Talvez Deus tenha permitido que você viva um matrimônio cheio de dificuldades. Talvez Deus, nosso Senhor, tenha permitido tanto padecimento no teu matrimônio, para que você saia de si e vá ao encontro do seu marido, para que você não fique tanto choramingando, lamuriando-se, remoendo suas dores, lamentando-se, mas que vá ao encontro da pessoa que você deve amar e se entregar para ela. Não olhar tanto o sofrimento que o outro lhe causa, mas procurar a felicidade daquela pessoa a quem você jurou ser fiel e fazer feliz por toda a vida. O mesmo vale tantas vezes nas situações difíceis que nós enfrentamos, talvez no emprego. Quantas vezes ficamos tão paralisados reclamando do chefe, reclamando dos colegas de trabalho, reclamando dos infortúnios e ficamos fechados em nós mesmos e não percebemos que se eu sair de mim, for ao encontro dos meus colegas, for ao encontro do meu chefe, servindo-os melhor, talvez os meus problemas simplesmente desapareçam. Talvez seja o serviço, o ser melhor para o outro, o remédio e a cura que Deus tem para me oferecer. Na comunidade, talvez a mesmíssima coisa. Quantas vezes nós nos paralisamos diante dos problemas na paróquia e reclamamos do padre, e reclamamos dos colegas de pastoral, e ficamos remoendo, e eu não quero mais ir para a igreja, e eu não quero mais estar nessa pastoral, e eu não tenho forças para ir na missa, eu não tenho forças para rezar, enquanto que talvez o que se precise fazer é deixar de lamuriar
ir ao encontro do padre, falar bem do padre, falar bem dos colegas de pastoral, servir melhor, de repente pegar uma vassoura e varrer a igreja, limpar a igreja, colocar-me ao serviço dos irmãos. Eu entendo que o estado de depressão nos paralisa. Eu entendo que a ansiedade muitas vezes nos impede de fazer aquilo que deveríamos fazer. Mas Deus é mais, Deus é maior. Deus está passando pelo mundo, Deus está passando pela sua vida, quem sabe hoje ouvindo esta pregação para te curar. Mas esta cura não é simplesmente para que você se sinta bem. Esta cura é para que você se coloque à disposição, ao serviço dos outros, assim como a sogra de Pedro. Não se deixe paralisar pelo temor. Não se deixe paralisar pela tristeza, pela melancolia. Lute contra a imaginação que te paralisa. Lute contra o desânimo. Entusiasme-se, enche-se de Deus. Daí vem a palavra entusiasmar-se, encher-se de Deus. Ir ao encontro do irmão. Sirva, entregue-se, viva para o outro. E não somente fique olhando para si, para os seus problemas, para as suas limitações. Que Deus te abençoe e te dê a graça para lutar contra a tristeza, lutar contra os males do mundo, para que Deus te dê a graça de vencer os teus sofrimentos, indo ao encontro dos irmãos e servindo ao reino de Deus. Deus Todo-Poderoso te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.